Shalom, meus irmãos, graça e paz. Vamos adorar o Senhor nessa viração do dia. Quero te convidar para termos um momento bom e agradável na presença do nosso Deus. E desde já, prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor. Amém? Então vamos adorar ao Senhor. Sim, Senhor, eu queria ter mais do que uma voz, do que pra te oferecer. Tu és o alto mais que eu possa ter em meu ser. Mãos levantadas, tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou com que és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Adore a Ele, adore a Ele. Jesus é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Oh, Senhor, eu queria ter de uma voz mais que um amor. Aqui uma vida pra te oferecer. Tu és o mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou. Tu és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Ó Senhor, minha vida é pro teu louvor, Senhor. Ó, ao teu louvor. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Santo é teu nome. Aleluia, 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 Senhor. Sim, Senhor, nós louvamos o teu nome. Tudo que nós podemos oferecer, Pai, tudo que nós poderíamos dar seria muito pouco diante daquilo que o Senhor nos deu. O Senhor é o autor da vida, o Senhor é o autor da minha vida. Foi o Senhor que me abençoou, que restaurou, Senhor, a minha casa, meu casamento, Senhor, restaurou meu ministério, minha vida, meus ideais, meus sonhos. Assim, Pai, em nome do Senhor Jesus, que também essa restauração, essa vida abundante chegue a cada um dos meus ouvintes, de todos aqueles que estão assistindo nesse momento, este pequeno momento de exposição da palavra de Deus, que essa verdade, que esse entendimento, Senhor, capture os corações para que, ó Deus, a gente dê realmente importância
para tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo por cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, nós estamos na viração do dia, nesse momento que é o encontro que Deus marca conosco, para nós termos esse momento agradável com Ele. E porque Ele quer expressar, Ele quer dizer, quer colocar algo no nosso coração, Ele quer derramar da verdade, da palavra dEle para cada um de nós. Então, eu quero compartilhar com você uma palavra que ela é poderosa em si mesma, porque a palavra de Deus, ela é apta, ela é poderosa para mover os nossos pensamentos, nossos sentimentos e alinhar com o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. É isso que o Senhor faz. Então, para isso, nós tirei um entendimento aqui da palavra do Senhor no texto, no livro que nós estamos lendo, que é o livro de Hebreus. Nós terminamos essa semana esse livro. Então é um livro poderoso de ensinamentos profundos. Ele não é um livro superficial, não é um livro assim que seja a primeira leitura que um novo convertido deva ter, mas certamente aqueles que querem crescer em entendimento e maturidade devem ler o livro de Hebreus com o coração aberto, com a mente alinhada com o Espírito do Senhor, em oração, marcando, fazendo anotações, porque tem muitas verdades poderosas mesmo. Então, eu quero compartilhar esse texto que está em Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler apenas os versículos 3 e 4, mas o texto, ele na verdade é muito mais amplo, e eu vou citar ainda um outro trecho de Hebreus, para que a gente possa entender isso que está sendo dito aqui. Então, repetindo, Hebreus capítulo 9, versículos 3 e 4, diz assim: por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Pai, nos dá entendimento, revelação pelo Espírito Santo nesta palavra. Amém? Esse texto, claro que é retirado de todo um contexto que está ali falando sobre o sacerdócio de Jesus, o sacrifício que Jesus ofereceu, que foi Ele mesmo, como sumo sacerdote. Está falando do templo espiritual, do santuário espiritual. Está falando daquilo que Jesus fez, que nos deu o direito, nos deu a honra, nos deu o privilégio de poder entrar no Santo dos Santos, porque só poderia entrar uma vez por ano um sumo sacerdote que era da família de Arão, que era dali da tribo de Levi, e então era um lugar restrito, e quem entrasse ali sem que estivesse devidamente preparado, morreria. E aqui o que foi que Jesus fez através do seu sacrifício? Ele desfez essa barreira, acabou essa barreira. E aí nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Mas quando está falando aqui desse santuário, não está falando especificamente daquele santuário, nem do tabernáculo de Moisés, nem no templo de Herodes. Aqui está falando da ação espiritual, do que aconteceu quando Jesus se sacrificou, entregou a si mesmo para morrer por cada um de nós. Havia um véu, um paralelo ao que Jesus fez. Existia um santuário físico, que era o templo de Herodes, mas que tudo começou ali com o tabernáculo de Moisés. Foi o próprio Deus que deu essas divisões, como era para ser feito. Existiam ali 2 véus que faziam a separação do átrio para o lugar santo, e o outro véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Então, cada uma parte desse
tanto do tabernáculo quanto do santuário, tinham utensílios. E aqui está falando especificamente daquela parte do segundo véu, que separa o santo do santo dos santos. E o que era mais importante era justamente o santo dos santos. Esse era o destino do sumo sacerdote. Então, este também sempre deveria ter sido o nosso destino. Esse lugar foi reservado para nós. Deus colocou o homem, criou o homem para ter esse nível de comunhão com Ele, com Deus, de proximidade, de revelação, de vida. Tanto que, eu não vou ler esse texto aqui, mas você deve saber que quando Deus criou o homem em plenitude, perfeito, né? Primeiro que ele deu ao homem uma vida plena. Disse que o homem tinha domínio sobre todas as coisas, ele podia usufruir de tudo. Só tinha uma restrição, é que ele não podia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas ele podia comer, por exemplo, à vontade da árvore da vida, que estava ali no centro daquele ambiente onde o homem foi colocado, para que ele pudesse usufruir em plenitude. Sempre foi esse o propósito de Deus, para que o homem pudesse usufruir em plenitude de tudo que Deus tem para ele. É necessário que o homem viva eternamente. Esse sempre foi o propósito de Deus. Viver eternamente com o homem na presença de Deus e Deus na presença do homem por toda a eternidade. Por isso, Deus colocou uma árvore para que o homem pudesse usufruir dessa plenitude, toda a plenitude que ele tinha ali, naquele ambiente perfeito, por toda a vida. Então, lhe deu uma árvore chamada Árvore da Vida. Árvore da Vida. E é interessante que quando Jesus faz o sacrifício, ele rasga esse segundo véu. A palavra de Deus diz que quando ele estava ali, ele expirou, ou seja, ele deu o último fôlego de vida ali na cruz. Naquele momento a terra tremeu, houve uma grande tempestade, houve a criação, ela se moveu ali, porque o autor da vida, aquele que é a vida, morreu. A morte tomou ele naquele momento, e naquele exato momento, no templo físico, no templo que representa o templo espiritual, houve um fenômeno que aconteceu no templo ali. O véu, esse segundo véu, foi rasgado de alto a baixo. O que significa que quando esse sacrifício foi oferecido, o sacrifício de Jesus foi oferecido, ele foi oferecido com tamanha perfeição que ele rompeu o obstáculo que existia entre o lugar santo e o santo dos santos. Ou seja, ele rompeu aquilo que separava o homem da vida, da expressão, da revelação, da glória de Deus. E o que é que tinha ali por trás desse segundo véu? Porque o que nós lemos aqui no versículo 13 é: por trás do segundo véu havia algumas coisas, que o véu daquele lugar chamado Santo dos Santos. Esse véu, ele tinha um nome, ele era chamado de vida. Vida. Uma das razões desse véu ser chamado de vida é porque havia uma coisa sobrenatural acontecendo atrás daquele véu. Atrás daquele véu tinha uma arca, que é chamada Arca da Aliança. E aí eu vou trazer a importância dessa questão aí, da aliança. E ali era a arca em que Deus sempre quis, através da expressão dessa arca, ter contato com o homem. Mas, por causa do pecado, havia separação entre Deus e o homem. Havia necessidade de pagar o preço, né? E Israel só conseguia fazer isso uma vez por ano, né? No Yom Kippur. Mas para Deus, ele queria que esse véu, né? o rompimento disso fosse definitivo. Isso só aconteceu com Jesus. E
O que é que havia atrás desse véu? Essa arca, que era a Arca da Aliança, onde havia a manifestação da glória de Deus, da Shekinah de Deus. Mas o que eu quero ressaltar é que dentro dessa arca, a Arca da Aliança, existiam 3 elementos. O primeiro elemento era um pote de ouro maciço, né? Era completamente de ouro. E dentro dele ficava ali um maná, o mesmo maná que caiu ali no deserto para alimentar o povo hebreu quando passou ali 40 anos no deserto. Não tinha como plantar, fazer criações, alimentar rebanho, não tinha, porque eles estavam peregrinando no deserto. Então havia o Deus, então, para preservar a vida daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, ele enviou o maná do céu, que era uma espécie de pão doce. Esse pão tinha uma característica. Ele derramava, o deserto ficava tomado daquela, como se fosse uma chuva. E aí os hebreus iam e colhiam aquilo lá para comer, e era saboroso. E eles se alimentavam, era nutriente também, nutritivo, e eles se alimentaram daquilo, e aquilo manteve a vida. Além disso, também o Senhor mandava a carne, né, de animal, uma espécie de ave ali, as codornizes, e eles também se alimentavam daquilo porque precisavam também da proteína. E isso foi durante 40 anos alimentando. Mas esse maná tinha uma característica: ele não durava mais do que 24 horas. Ele tinha que ser colhido, pegado ali no deserto, né, e comido ali, porque se eles deixassem para o outro dia, isso foi Deus que disse: olha, vocês não podem deixar para o dia seguinte, porque se vocês deixarem para o dia seguinte, vai estragar, vai apodrecer. Comam apenas, colham somente aquilo que é suficiente para um dia de refeição de vocês. Só que o homem teimoso, ser humano teimoso como viu aquilo lá, achou tão gostoso, que acabou pegando mais do que a porção necessária, e alguns queriam guardar para outro dia com medo de que faltasse. Ai, vai que amanhã não vem de novo, né? Esse milagre não acontece. E aí o que acontecia, quando eles iam ver no dia seguinte, estava todo podre, com bichos, né? E aquilo era terrível. E esse milagre que está registrado em Êxodo 16, e são vários versículos que vão narrando, mas eu quero ler só um trecho aqui, que de 16, 23 e 24, que diz assim: aconteceu que no 6º dia colheram pão em dobro, pois a medida para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés, e disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, coze-o, e o que quiseres cozer em água, coze-o, ou seja, cozinhe em água, e tudo o que sobejar, guarda até amanhã. Peraí, mas Deus não tinha dito que não era para guardar para o dia seguinte? Agora Moisés está dizendo que é para guardar. Mas o que aconteceu? Deus tinha dito que o sábado não era para eles fazerem trabalho nenhum. O sábado, que traduzido significa descanso, eles deveriam aproveitar o Shabat para adorar a Deus, estar contemplando a Deus, estar adorando a Deus, né? Tendo um tempo realmente de adoração, de contemplação ao que Deus criou, agradecer a Deus por ter criado todas as coisas, lembrar da obra das mãos de Deus, estar ali em comunhão plena com Deus e não se ocupar com o trabalho e fazer as coisas. Então, como dava trabalho sair catando ali o maná, ele dizia assim: olha, quando chegar na véspera do sábado, o Senhor vai dar em dobro, e vocês vão pegar porção dobrada do maná e vão preparar. E eles pensaram: mas não vai apodrecer? Não, porque o Senhor, justamente nessa exceção, para que ninguém precisasse trabalhar no sábado,
durava a sexta e o sábado. Durava o sexto e o sétimo dia. Então eles não precisavam colher. Então olha como Deus faz as coisas. O maná, que era para manter a vida deles, todos os dias aquilo apodrecia de um dia para o outro, menos naquele dia de adoração, naquele dia de louvor, naquele dia de comunhão plena com Deus, naquele dia que era a prioridade, não era o sustento, trabalhar, fazer tarefas, mas era ter comunhão com Deus, porque foi sempre isso que Deus quis com o homem. Então Deus escolheu um dia para, até Ele mesmo descansou nesse dia, para dar exemplo de que Ele realmente, Ele zela por essa comunhão, Ele deseja essa comunhão. E não queria as pessoas ali se ocupando em estar fazendo, ocupando trabalho e tudo. E Ele dizia assim, não, eu vou fazer durar de um dia para o outro e não vai apodrecer. Isso foi tremendo. Agora, por que eu estou contando essa história? Porque esse maná que estava dentro da arca, era um maná, esse maná não apodreceu. Ele continuou ali dentro da arca. Se nós pensarmos só assim, só do tempo que passou ali de Moisés até Davi, foram dezenas de anos e essa arca, dentro dessa arca, ainda continuava o maná. Até Jesus foram milhares de anos. Então, aquele maná estava sendo preservado, mas porque estava num ambiente de vida. E é isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele doa a vida. Ele é a vida em si. Jesus disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, se você não vier a mim, você não vai ter vida. Se você amar a vida, a sua vida, mais do que a mim, você morrerá. Mas se você não amar a sua vida e amar a mim, você viverá. Então nós temos que entender que Jesus é a vida que nós precisamos está em Jesus. Foi Jesus que rompeu aquele véu, porque atrás daquele ambiente do véu estava a vida sendo preservada ali, até um galho, até uma vara feita foi colhida ali para fazer um bastão, né? E era da vara de uma, como diz aqui, que era a vara de Arão, né? Que ele cortou, era um bastão que ele usava, e ali aquilo floresceu, nasceu flor. Imagina aí aquele cabo de vassoura que tem na sua casa, se aquele cabo de vassoura de repente começasse a florescer, ter vida. Tamanha era a presença de vida que estava ali no Santo dos Santos, ali onde estava a manifestação de Deus, ali onde Deus se manifestava na terra. Era como se fosse ali uma brecha entre os céus e a terra, onde Deus estava ali se manifestando. E essa manifestação de vida era tão poderosa que o maná não apodrecia, não envelhecia. Aquele bastão de madeira florescia. E o que eu quero te dizer com isso é que o Senhor é o autor da vida. Nós não podemos estar... não existe uma vida plena sem Deus, sem Jesus. Só em Jesus nós podemos realmente aproveitar a vida. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 4, de 14 a 16, diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, falando de Jesus, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Foi para isso que Jesus rompeu o véu. Foi para isso que nos deu acesso ao Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus, para que nós possamos chegar na presença de Deus, para que nós tenhamos comunhão face a face. Só assim nós temos realmente vida, vida que vale a pena. Jesus disse que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa palavra aqui ela é traduzida de duas maneiras. Em algumas traduções ela não diz assim, vida em abundância, mas vida em plenitude. Eu gosto de pensar das duas formas, porque vida abundante quer dizer muita vida, vida mesmo, em quantidade, em volume de vida. E aí falando inclusive de vida eterna. Aqueles que estão em Jesus não experimentarão a segunda morte. Vão morrer apenas uma vez, morrer no corpo, mas ressuscitarão e não experimentarão a segunda morte. Mas aqueles que morrem sem Jesus, ele só vai experimentar a sua vida natural, vai morrer de forma natural, mas também vai ressuscitar para morrer pela eternidade, por toda a eternidade. Mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos tenhamos vida eterna, que todos nós, mas só é possível essa vida eterna em Jesus. Sem Jesus não existe um meio pelo qual nós podemos ter vida. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele é a vida, só Ele é o caminho, só Ele é o percurso para chegar à vida eterna. E a outra expressão, que também é traduzida principalmente na NVI, é que é vida em plenitude. Aí não está falando apenas de vida eterna, de vida com uma longa duração, mas está falando também na vida que tem propósito, que tem sentido, que realmente tem alegria. Eu posso dizer da minha própria vida para você, eu usufruir da vida sem propósito, sem plenitude. A vida que rouba, a vida que mata, a vida que destrói, a vida que a gente experimenta as coisas e pensa que eu tenho que curtir a vida. E é isso que a gente faz mesmo, a gente acaba curtindo a vida. Ou seja, a gente acaba gastando a vida quando a gente está sem Deus, quando a gente está em Deus, quando a gente está em Jesus. Porque esse é o poder da aliança com Jesus. Porque com Jesus, na aliança com Ele, essa aliança nos dá vida com propósito, uma vida que realmente faz sentido. A gente começa a entender, a gente começa a viver e começa a pensar assim: como eu pude passar tanto tempo sem experimentar essa abundância de vida? Como eu pude passar tanto tempo sem ter realmente isso que eu tenho agora? Eu realmente hoje tenho sentido, tem propósito na minha vida. Hoje realmente uma das coisas que eu perdi completamente foi o medo da morte, porque eu sei porque eu estou vivo, eu sei porque tem um propósito, e quando esse propósito para mim na terra, né, entre os vivos, acabar, continua o meu propósito em relação a Deus. Eu tenho uma vida eterna para viver na presença de Deus, sem a presença mais de todas essas dificuldades que existem nesta vida, porque a vida verdadeira é essa vida abundante, com propósito, com sentido. E eu quero te convidar a entregar a tua vida para Jesus, esse que abriu o véu, esse que abriu o caminho para Deus, esse que foi o sacrifício. Nenhum outro no mundo, nenhum ser vivo no mundo, ninguém, nem os anjos, ninguém, nenhum ser fez o que Jesus fez. Abriu o caminho para Deus, o acesso a Deus.
Todos falaram desse acesso, mas só Jesus abriu. Todos falam muitos e muitos falaram já do que é Deus, do que é a plenitude com Deus, mas só em Jesus, só fazendo essa aliança, chamada nova aliança. A primeira aliança, a antiga aliança, o Antigo Testamento, ele era incompleto, por isso que todos os anos um sumo sacerdote tinha que entrar e passar por esse véu. Mas na segunda aliança, todos os propósitos de Deus, todos os princípios de Deus foram colocados no nosso coração, foram colocados na nossa vida. Essa vida, né, que preserva ali, ou que preservou o maná, a vara de Arão, e toda a vida que preservou esses elementos, hoje preserva a nossa vida. Hoje esse poder, essa glória de Deus da aliança, ela toca a nossa vida. E Ele está me chamando e te chamando. Vem, transpõe o véu. Vem, Ele diz aqui, cheguemos-nos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Achar graça quer dizer o favor de Deus. E isso só é possível assim, ultrapassando esse caminho, né? Andando nesse caminho que Jesus já inaugurou. Receba essa palavra, abra o teu coração, compartilhe essa palavra com alguém para que receba também a palavra de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê da sua paz. Que o Senhor te abençoe grandemente. Entrega a tua vida para Jesus. Vai para os braços daquele que é o autor da vida, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração, no ciclo da expansão. Amém, amém e amém.